Nós estamos em uma série que tem como título Seven, os 7 pecados mortais. Nós estamos estudando os 7 pecados mortais, ou assim considerados. E hoje nós vamos falar sobre o pecado da preguiça. Falar de preguiça na Bahia é um grande desafio, né? Então a gente já começa essa ministração repreendendo aí todo o espírito de preguiça em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a sua vida uma unção de excelência nessa noite. Vamos estudar mais esse pecado mortal. Esta série está sendo editada e está à sua disposição no nosso canal da Família da Graça no YouTube. Você que perdeu a abertura desta série, você que perdeu outros pecados que nós já estudamos aqui nos domingos, você pode acessar o nosso canal Família da Graça no YouTube, e ali você pode se inscrever e também ter acesso não somente a esse, mas a muitos outros conteúdos que vão abençoar a sua vida espiritual. Vamos lá então, eu peço que você abra o livro de Provérbios no capítulo 19 e no capítulo 20. Nós vamos ler o capítulo 19, versículo 15, o capítulo 20, versículo 4, e se você preferir também pode acompanhar a leitura através de um dos nossos telões. Provérbios 19, 15, a palavra de Deus diz assim: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Provérbios capítulo 20, versículo 4 diz: o preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Vamos orar? Eu peço por gentileza que você feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos e te exaltamos, porque a tua palavra declara que o Senhor é o Deus que opera em nós tanto o querer como o realizar, segundo a tua boa vontade. Obrigado por essa unção que nos tira da zona de conforto, do comodismo, da inoperância, de uma vida infrutífera, e nos coloca no teu reino como ramos da videira que produzem muitos frutos para a tua glória. Obrigado por essa nova vida em Cristo, porque o Senhor realmente tem feito coisas grandiosas em cada um de nós, e o Senhor mesmo há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Nós te louvamos nessa hora por tua santa palavra, e como todas as noites temos feito, pedimos humildemente que o Senhor nos ajude e que o Senhor nos transforme. Não queremos ser religiosos que apenas ouvem e não praticam a tua palavra. Queremos sair daqui com desafios novos no coração, para viver uma vida sempre mais e mais parecida com o Senhor Jesus, porque Ele é o nosso alvo. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós oramos no nome dEle, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Posso ouvir o seu amém bem forte? Glória a Deus. Se eu perguntasse aqui se tem algum preguiçoso aqui, eu acredito que ninguém iria levantar a mão, né? Porque na verdade muitos iriam dizer: eu não tenho nada de preguiçoso, eu trabalho muito, eu sou muito ocupado, eu estou fazendo muitas coisas. Na verdade eu tive uma semana muito cheia de atividades, eu estou até cansado, eu não tenho tido tempo suficiente para descansar, eu não tenho férias, eu não tenho lazer, eu estou numa maratona agora, trabalhando durante o dia, estudando à noite. Essa é a realidade de muitos. Muitos estão, na verdade, ocupadíssimos. Essa é uma geração que tem estado tão ocupada quanto todas as gerações do passado. Na verdade, em todas as gerações sempre houve os ricos ociosos, os pobres ociosos, os doentes, infelizmente os inválidos, aqueles que não têm podido trabalhar por uma razão óbvia. Mas geralmente o que a gente pensa quando a gente fala de preguiça, quando a gente pensa em preguiça, na nossa mente vem aquela pessoa desocupada, deitada numa rede, com água de coco, não fazendo nada com a sua vida. Mas a grande maioria das pessoas trabalha, especialmente na Bahia, desde o nascer do sol até o pôr do sol, desde a alvorada até o fim da tarde, emendando pela noite. Tem muita gente trabalhando em diferentes áreas profissionais, trabalhando com diferentes prioridades, no mercado de trabalho, no mercado informal. Essa crise que o Brasil está vivendo tem afetado, infelizmente, a vida de muitos com relação ao emprego, mas isso não tem deixado com que as pessoas fiquem sem trabalhar. A preguiça ou a indolência tem muito
pouco a ver com trabalho ou com ritmo de vida. E eu queria que você pensasse um pouco agora em termos de preguiça com um novo entendimento, com uma nova perspectiva. Tem a ver com se somos preguiçosos com as coisas mais importantes da vida. Preguiça, na verdade, tem várias características sedutoras, porque a preguiça de alguma forma nos leva à complacência com relação a erros, a preguiça nos leva à apatia, à indiferença, a preguiça nos leva à inatividade e à procrastinação, que é jogar as coisas para frente, deixar sempre para depois, deixar sempre para amanhã. Então seria um bom momento para a gente definir o que é preguiça. O que é a preguiça? A preguiça, em primeiro lugar, é não fazer as coisas que são realmente necessárias. Isto é preguiça. Preguiça é o fracasso em agir sobre o que você sabe que deveria estar fazendo e você não faz. Você conhece o ditado que diz: o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Pois bem, a preguiça, ela tem a ver com querer fazer algo e nunca fazer, nunca conseguir realizar. A preguiça é saber fazer a coisa certa e nunca fazer. A preguiça é ver uma necessidade e deixar de agir, inclusive por achar que isso é responsabilidade de outra pessoa, não tem nada a ver comigo, que outro faça. A preguiça é saber o que Deus quer que você faça, mas depois escolher não fazer. A preguiça poderia ser traduzida como a fé sem obras. O mais fascinante sobre a preguiça é que o diabo não precisa fazer com que você cometa um pecado grave, como mentir, como roubar, como matar. Tudo que ele tem que fazer é somente convencer você a não fazer nada. E se ele puder fazer isso, ele tirou você do propósito, do foco, das coisas que são prioritárias, como servir a Deus, agradar a Deus, e através do pecado da preguiça, ele o coloca numa terrível situação espiritual. Então preguiça é não fazer as coisas que são necessárias, mas preguiça é também, em segundo lugar, não se importar com o que realmente é importante. E esse é um ponto muito interessante com relação à preguiça. O pecado da preguiça não se limita apenas a não fazer nada, é também não se importar com aquilo que é necessário fazer, não se importar o suficiente a ponto de levar você à ação. Portanto, a preguiça também é um pecado do coração, da motivação. É ver uma pessoa necessitada e não ficar comovido, não sentir compaixão pela condição do seu próximo. É ver a dor e o quebrantamento dos outros e não ser de modo algum afetado por isso. É acreditar na verdade que você não pode fazer diferença alguma na vida das pessoas, que você não tem nenhuma responsabilidade pelo que está acontecendo ao seu redor, muito menos na vida dos outros. Quando Deus procurou Caim para saber o que tinha acontecido com Abel, seu irmão, ao qual ele havia assassinado, a resposta de Caim foi para Deus: por acaso sou eu o guarda do meu irmão? E essa tem sido a resposta de muitos quando se trata de fazer alguma coisa, porque não se importam, porque não sentem nada. A apatia é a palavra que vem do grego, o prefixo a significa não, e patia vem de patos, de onde nós temos a empatia ou a simpatia, que é quando você sente alguma coisa. Quando você é empático, você sente junto. Quando você é simpático, você gostou de uma pessoa e ela lhe é simpática também. Então, quando você é apático, significa que você não sente. Algo se instala em sua vida de tal forma que você se torna duro, frio, insensível, e você passa realmente a não se importar com o que está acontecendo na vida dos outros. Você cria uma espécie de proteção, um mecanismo de defesa, e se torna indiferente, letárgico, sem propósito. E o pior de tudo é que no final das contas, pessoas assim acabam achando que nada na vida tem sentido, que nada na vida realmente importa. Em um mundo de notebooks, de smartphones, de mensagens de texto, de excesso de ocupação, temos muita dificuldade em admitir o pecado da preguiça, porque afinal de contas nós estamos dispostos até a admitir que em algum momento fomos orgulhosos, que talvez tenhamos mentido em alguma área, em algum aspecto, estamos sendo gulosos em outro, até alguns pensamentos luxuriosos podemos admitir, mas nunca a preguiça. E esse é o nosso problema, porque pensamos que pelo fato de estarmos fazendo muitas coisas, estarmos muito ocupados, nós estamos
não estamos pecando por conta da preguiça, mas estamos deixando de fazer as coisas que Deus quer que façamos. Nos relacionamentos, por exemplo, a preguiça é um mal muito terrível. Nós deixamos de fazer as coisas que são necessárias para nutrir e para manter os nossos relacionamentos saudáveis. Se você deseja ter um relacionamento saudável no casamento, na família, no trabalho, na igreja, você precisa entender que é necessário dedicar tempo, energia e um esforço regularmente. A preguiça pode ser uma verdadeira destruidora de relacionamentos conjugais. Ela destrói os casamentos. Afinal de contas, quando você se apaixonou por essa pessoa com quem você está casado ou casada, você conversava com ele, conversava com ela, horas a fio. Você tinha prazer de estar com essa pessoa, você tinha prazer de conversar com ela, de ouvi-la. Você dava presentes, você fazia surpresas, você queria ser surpreendente. Você dizia, você falava, você expressava o seu amor de uma forma verbal. Mas então você se casou e com o passar do tempo você começou a se dedicar a muitas outras coisas, muitas tarefas do seu cotidiano. E aí o tempo passou e chega um momento que alguns nos procuram e dizem: nós vamos nos separar. Seu cônjuge tem necessidades emocionais, tem necessidades espirituais, tem necessidades físicas que você precisa suprir, e isso faz parte da aliança do casamento. Sua esposa precisa que você diga a ela quanto você a ama, mas não apenas diga com palavras, ela precisa que você demonstre isso com as suas ações, com as suas atitudes, com os seus gestos. Ela precisa da sua amizade, ela precisa de alguém com quem ela possa conversar, com quem ela possa compartilhar seus sentimentos, seus medos, suas preocupações, suas necessidades. Ela precisa que você compartilhe com ela a vida espiritual. A sua esposa precisa se sentir segura, sabendo que você é um homem de Deus, que você ora com ela, ora por ela, que você estuda a palavra de Deus com ela. Ela precisa que você a encoraje quando ela estiver desanimada, sobrecarregada, ou quando ela se sentir rejeitada e com medo com relação à vida. Ela precisa saber que você, como marido, está do lado dela. Ela precisa ser cortejada, como por exemplo dar a ela presentes por nenhuma razão especial, só porque você se importa com ela. Quando elas não têm isso, quando as esposas não têm isso da parte dos seus maridos, com o tempo o coração e a alma delas começa a murchar, e aí fica difícil para você como homem falar de exigências e de coisas que ela deveria estar fazendo, quando você não está fazendo a sua parte. Mas não fique preocupado, porque por outro lado, se o seu marido, mulher, precisa também de atenção, precisa saber que você o ama de maneira incondicional, que você está orgulhosa dele. Há uma coisa importante nos homens que os faz se sentirem muito melhores quando as suas esposas, as suas companheiras se sentem orgulhosas, quando os elogiam. O seu marido precisa ser elogiado por você, ele precisa saber que você aprecia o que ele faz, você precisa ser a cheerleader da torcida dele, você precisa aplaudi-lo, você precisa observar o que ele está fazendo, observar o seu esforço, honrar as suas atitudes. Ele precisa de intimidade física, o seu marido precisa disso, ele precisa inclusive sentir que você como mulher o deseja como homem, faz parte da necessidade do marido. Ele precisa da sua amizade, porque muitos homens são solitários, embora tenham muitos companheiros, muitos amigos, mas eles são sozinhos, eles não gostam de falar dos seus fracassos, dos seus medos, das suas frustrações, e geralmente é a esposa com quem eles contam para desabafar quando estão estressados e cansados. Você precisa ouvir o seu marido sem muitas cobranças, sem muitas críticas, sem muitas exigências e sem muitas reclamações. Este é o ponto. Nós sabemos o que precisa ser feito, nós sabemos o que o outro precisa, mas por causa da preguiça nós fomos impedidos de fazer aquilo que é tão necessário, tão importante, e dessa forma estamos negligenciando os nossos relacionamentos. Às vezes estamos tão envolvidos com a tirania do urgente que não temos mais tempo para fazer as coisas que precisamos e devemos fazer. Como alguém bem colocou, a preguiça começa como uma desculpa, se torna um hábito e termina como uma gaiola.
no mundo ao nosso redor, na sociedade que vivemos, diante de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Uma das razões porque temos tantas guerras, tanta intolerância, tanta violência, tantas crianças passando fome, tantos males sociais e injustiças sendo praticadas. Tudo isso tem muito a ver com a preguiça, porque afinal de contas Deus nos colocou nesse planeta com responsabilidades. Deus nos colocou nesse planeta e nos ordenou que cuidássemos uns dos outros, cuidássemos do planeta e cuidássemos uns dos outros. Essas coisas ruins não estão acontecendo porque Deus não se importa, porque Deus não está nem aí para o que está acontecendo no mundo. Elas estão acontecendo porque pessoas não se importam, porque os seres humanos mais e mais se tornam egoístas, indiferentes e distantes, e não nos importamos o suficiente para agir e fazer as coisas que como cidadãos e como habitantes deste planeta precisamos fazer. Todos esses problemas seriam resolvidos se o ser humano se importasse mais, se nós nos importássemos o suficiente para nos levantarmos e agirmos em defesa dos valores, dos princípios que vão fazer dessa sociedade uma sociedade melhor. Na verdade, é nossa responsabilidade fazer estas coisas. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 31, versículos 8 e 9: abre a tua boca a favor do mudo, a favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. A palavra do Senhor diz por boca do profeta Isaías, no capítulo 58, de 6 a 8: acaso não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes ir livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados, que vendo o nu o cubras e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha o que Deus diz através de Tiago, no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de Deus, nosso Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Ver essas necessidades que estão ao nosso redor e agirmos é o que nos torna humanos, é o que nos torna semelhantes a Deus, o nosso Criador e nosso Pai, é o que nos torna fiéis e obedientes ao Senhor. Neste momento eu queria convidar você para assistir um vídeo onde nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é preguiça e depois voltamos para fazer alguns comentários. Jesus tem muito a dizer sobre preguiça. Ele contou 3 histórias que estão diretamente relacionadas à preguiça e que foram registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Na primeira história, Jesus descreve um grupo de damas de honra que estava esperando um cortejo de casamento começar. Na cultura judaica, o noivo ia à casa da noiva para buscá-la e um desfile de volta à casa do noivo acontecia para então dar-se início a uma grande cerimônia e um banquete que se estenderia por 7 dias de celebração. Na parábola de Jesus, 5 dessas moças foram consideradas sábias porque traziam com elas o óleo reserva para suas lâmpadas, e 5 foram consideradas tolas porque não se preocuparam com o óleo para suas lâmpadas. O cortejo começou por volta da meia-noite e as que tinham óleo em suas lâmpadas se juntaram à noiva. Elas foram à casa do noivo e participaram da comemoração. As 5 moças tolas que estavam olhando para as unhas, preocupadas com o cabelo e se esqueceram do óleo necessário para as suas lâmpadas, começaram a procurar freneticamente por azeite extra. Finalmente encontraram um pouco de óleo e foram até a casa do noivo e pediram para entrar, mas já era tarde demais e o noivo disse que não dá mais para elas entrarem e elas ficam de fora. 4 coisas foram exigidas daquelas damas de honra que elas não foram capazes de fazer. Temos a responsabilidade de saber o que Deus quer que façamos com a nossa vida. Temos a responsabilidade de pensar no nosso futuro eterno. Temos a responsabilidade de fazer aquilo que é importante. E em 4º lugar, temos a responsabilidade de conhecer os tempos de Deus. Não há desculpa para ficar de fora, não há desculpa para não estar preparado.
Na segunda parábola, Jesus descreve um rico empresário que distribui 3 quantias de dinheiro aos seus empregados. Ao primeiro deu 5.000 reais, ao segundo 2.000 reais e ao terceiro 1.000 reais. Então o empresário viajou por um longo tempo. Um dia ele retorna e diz: prestem-me contas do meu dinheiro. Os 2 primeiros haviam feito tudo o que o patrão lhes pedira e deram um lucro de 2 vezes mais cada um. Mas o que tinha 1.000 reais foi e enterrou o dinheiro. O patrão ficou muito zangado com o empregado. Era um risco para os servos multiplicarem o dinheiro. Eles sabiam que o seu patrão esperava que eles devolvessem o dinheiro que lhes fora dado. Um deles achou que não precisava fazer nada com o que havia recebido. Mostrou preguiça, falta de iniciativa e não se importou com os resultados. Ele nem tentou fazer nada. É necessário ter fé para vencer a preguiça. Também é necessário um esforço prolongado e perseverante, o que requer disciplina. Mas aqui está o ponto que eu não quero que você perca nessa mensagem. Muitas pessoas arrumam muitas desculpas para não estarem fazendo nada. Algumas dizem que utilidade teria ou que proveito teria. Ou outras ficam se comparando e dizendo: eu não sou como fulano, como Beltrano, eu não tenho as mesmas capacidades, as mesmas qualidades. Mas Deus não chamou ninguém para sentar à margem e ficar sem fazer nada. Esse é o chamado do reino dos céus. Deus espera que façamos alguma coisa. Para isso Ele nos deu habilidades, dons, talentos, e Ele vai cobrar de nós o que fizemos com tudo isso. Faça o que você sabe fazer, faça o que está ao seu alcance. Você não vai ter sucesso na entrevista se você não comparecer. Você não vai conseguir o emprego que você está buscando se você não bater na porta. Como você sabe o que vai acontecer se você não for capaz de dar o primeiro passo? Não há desculpa para a preguiça. Não é uma questão de quanto você recebeu, mas o que você faz com o que você recebeu. Não há desculpa por não tentar. A terceira parábola de Jesus é a história de um rei que julgou o seu povo de acordo com o exercício da vontade deles. Para o grupo de justos, ele disse: entrem na minha festa e se alegrem comigo, pois quando eu estava com fome, vocês me alimentaram. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram, e mesmo sendo um estranho, vocês me hospedaram. E os justos perguntaram: quando te fizemos todas essas coisas? Quando vocês fizeram a um próximo necessitado, vocês fizeram a mim, respondeu o rei. Para o grupo de injustos, o rei disse: saiam da minha vista. Quando eu estava com fome, vocês não me alimentaram. Quando eu estava com sede, vocês não me deram nem um copo d'água. Quando eu era um estranho, vocês bateram a porta na minha cara. Quando eu estava nu, vocês não me deram roupas. E os injustos perguntaram: quando te fizemos todas essas coisas? Quando vocês deixaram de fazer a um próximo necessitado, vocês deixaram de fazer a mim, respondeu o rei. Se você perguntar às pessoas por que elas não estão envolvidas em algum ministério na igreja, geralmente elas lhe darão 3 respostas. Eu não sou pastor. Ministério não está diretamente relacionado a trabalho de tempo integral na igreja. Todo cristão tem ministério. Você não precisa necessariamente trabalhar na igreja para exercer o seu ministério. Ao seu lado existem pessoas com necessidades. Ministrar significa procurar conhecer essas necessidades e atendê-las em qualquer nível, seja mental, emocional, físico, material ou espiritual. Isso é ministério. Eu não tenho certeza o que fazer para ajudar no ministério. Eu não sei de que maneira Deus gostaria que eu me envolvesse com ele. Jesus foi muito prático sobre ministrar as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Basta abrir os olhos, olhe ao seu redor, veja o que está acontecendo com as pessoas, importe-se com elas, interesse-se por aqueles que estão ao seu lado. Afinal de contas, muitas pessoas apresentam essa desculpa ou esta resposta para não se envolverem com o trabalho, mas eu diria que é somente uma questão de procurar conhecer efetivamente as necessidades daqueles que estão ao seu redor. São tantas coisas que precisam ser feitas e a minha contribuição é tão pequena, que diferença vai fazer? Jesus não quer que você resolva todos os problemas do mundo inteiro. Ele quer que você faça alguma coisa, segundo a sua capacidade, por alguém que você pode atender. Portanto, essa é uma desculpa inaceitável, é uma resposta que não cabe. Você pode sim fazer alguma coisa, vá e faça, porque senão isso é preguiça.
O que estamos fazendo, afinal, para atender às necessidades das pessoas que estão bem à nossa frente? Preguiça, portanto, é continuar a viver sem nunca enxergar aquilo que está acontecendo ao nosso redor, as necessidades do nosso próximo. O Andy Wentzstein disse o seguinte: quando você alcança a verdadeira preguiça, não tem mais desejo de que o mundo mude. Os verdadeiros preguiçosos não são revolucionários, são mantenedores do status quo. Então a preguiça é não fazer as coisas que são realmente necessárias, a preguiça é não se importar com o que é importante, mas em terceiro lugar, a preguiça é não priorizar a vida espiritual, a vida no reino. Nós nos tornamos preguiçosos principalmente com o nosso relacionamento com Deus. Frequentar a igreja aos domingos não é suficiente. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos isso ao longo de um processo de restauração da vida da igreja. O que aconteceu na Idade Média e o que aconteceu no processo de restauração é tão importante para o que estamos vivendo agora. Nós quebramos o paradigma do relacionamento com Deus focado apenas a frequentar templos religiosos. Nós entendemos que a vida com Deus precisa ser desenvolvida numa relação de todo dia e de toda hora, a cada momento. Portanto, você precisa sim ter uma vida de oração. Você precisa aprender a desenvolver conversas regulares com o Senhor, bater papo com Ele e conversar com Ele todos os dias e todos os momentos. Você precisa também conhecer a vontade de Deus e o caráter de Deus, aprofundando o seu conhecimento de Deus a partir de um estudo pessoal da palavra de Deus. Você precisa também desenvolver comunhão com a igreja, e não só nas grandes reuniões, mas com um pequeno grupo, uma célula de irmãos e irmãs em Cristo, com os quais você desenvolve uma comunhão semanal. Você precisa usar os seus dons, colocar em prática o seu ministério, e você precisa aprender, portanto, a servir os seus irmãos e ao seu próximo. Você precisa aprender a dar sacrificialmente, com regularidade, com fidelidade. Você precisa reordenar as suas prioridades e, finalmente, você precisa aprender a compartilhar Jesus com aqueles que estão ao seu redor. Todas essas são atividades, são tarefas, são disciplinas que nós, como cristãos, como discípulos do Senhor, não podemos negligenciar. O apóstolo Paulo, escrevendo na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 3, dos versículos 10 até o 12, ele fala algumas coisas interessantes aos irmãos de Tessalônica. Ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. A esses tais, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando sossegadamente comam o seu próprio pão. É interessante porque o apóstolo Paulo escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses falando a respeito da volta iminente de Cristo. E alguns irmãos ficaram tão empolgados, tão entusiasmados com a volta de Jesus, que eles venderam suas propriedades, se demitiram dos seus empregos e ficaram esperando Jesus voltar. Alguns deles literalmente subiram para os telhados das casas e ficaram lá deitados esperando ouvir o soar da última trombeta. Mas isso não aconteceu, e então alguns deles tiveram que descer para comer e não tinham mais nada, então foram até a casa dos irmãos e começaram a incomodar alguns irmãos de casa em casa, comendo na casa de um, na casa de outro, e passaram com isso a um estilo de vida de se intrometer na vida dos outros, na vida alheia, e a ficar fofocando e falando sobre a vida dos outros. Então Paulo está aqui dando alguns direcionamentos importantes para a igreja que valem para nós hoje. A ociosidade, que é sinônimo de ser preguiçoso, vai contra os ensinamentos de Jesus. Trabalhar é uma maneira cristã de fazer o que é certo, é bíblico, é correto, é desejo de Deus que você, como homem e mulher, a não ser que haja um impedimento para isso, trabalhe. Não trabalhar leva a muitas tentações, se não ao pecado. Essas pessoas se tornaram inconvenientes e intrometidas. Se alguém não obedecer, Paulo diz, isso implica em uma decisão. Se alguém se recusa a trabalhar, está fazendo uma escolha. E ainda Paulo fala sobre esse princípio geral de uma forma até um tanto quanto rude. Ele disse: se alguém não quer trabalhar,
também não coma. O que Paulo está dizendo aqui? Ele considerava o trabalho uma coisa honrosa, e mais do que isso, uma oportunidade de servir ao próximo. Você, em qualquer ambiente ou atividade profissional que esteja exercendo nesse momento, você é um servo, você está servindo pessoas. Ele viu o trabalho como um meio, uma forma de comunicar aquilo no que ele acreditava, ou seja, através do trabalho, Paulo viu uma oportunidade de falar de Jesus para pessoas ao seu redor. Então o princípio é esse: devemos, como cristãos, contribuir de forma efetiva para o crescimento da sociedade da qual fazemos parte e também da igreja e do reino de Deus. Você não deveria estar se aproveitando dos benefícios das contribuições de outras pessoas. Quando Paulo diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma, ele está dizendo, não é justo que você esteja usufruindo daquilo que outros estão fazendo. Isso se aplica à vida no reino, na congregação, na igreja que você faz parte e também na sociedade em geral. Há muitas pessoas assim, elas não querem se envolver efetivamente na igreja, mas usufruem de tudo que outros estão contribuindo e fazendo. Elas não querem se envolver efetivamente na sociedade, chegam mesmo a sonegar aquilo que é justo, mas querem usufruir de todos os benefícios e reclamam quando o poder público não lhes dá. Toda vez que eu não uso o que Deus me deu, o meu tempo, a minha saúde, as minhas habilidades, o meu dinheiro, os meus bens, o meu trabalho e até mesmo a minha presença física em benefício de outros, da minha família, dos meus irmãos em Cristo, do meu próximo ao meu redor, então, segundo o entendimento da Bíblia, eu estou pecando o pecado da preguiça. Fé e obras, elas trabalham juntas, e isso fica claro na palavra de Deus quando estudamos as cartas de Paulo e a carta de Tiago. Algumas pessoas têm alguma crise com essa discussão, mas a melhor explicação ou ilustração que eu vi para isso está na explicação do barco. Um barco com dois remos, um remo se chama fé e o outro remo se chama obras. Se você quiser remar apenas com o remo da fé, o seu barco vai ficar girando em ciclos em um sentido. Se você quiser remar com apenas o remo das obras, o seu barco vai continuar girando em círculo e no outro sentido, mas você não vai sair do lugar. Quando você começa a remar com os dois remos, então agora você tem fé e obras trabalhando juntas e você começa a se movimentar em alguma direção. Nós somos salvos pela graça de Deus, não pelas obras, mas isso não significa dizer que recebemos um bilhete ou ingresso gratuito para não fazer nada. Nós somos salvos para fazer alguma coisa. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas para as boas obras. Imagine como seria a igreja se ninguém fizesse nada, se ninguém ajudasse em nada, se ninguém contribuísse com nada. O que aconteceria com a igreja? Agora imagine se na igreja todos contribuíssem de alguma forma engajada, sacrificial, muito comprometida para a vida na comunidade. Este é o reino que começou com Jesus, começou lá na cruz. O seu sacrifício abriu caminho para nos libertar do nosso passado de maldição, do nosso passado de erros, de pecados. A nossa herança maldita que recebemos de Adão foi a obra da cruz, foi o sacrifício de Jesus que abriu o caminho para que pudéssemos entrar na vida no reino e desfrutar não somente de todos os benefícios que ela nos oferece, através das riquíssimas e grandiosíssimas promessas de Deus, mas para que pudéssemos sermos nós mesmos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que pudéssemos ser um sacrifício no altar do Senhor, com a nossa vida servindo ao Senhor. Em alguns lugares da palavra de Deus existem ilustrações que utilizam de seres da natureza para nos ensinar algumas coisas. Existem textos na Bíblia que mostram como nós devemos ser bons administradores do que Deus nos deu e do mundo ao nosso redor. A palavra de Deus cita exemplo de formigas, de pássaros, de abelhas. Por exemplo, em Provérbios 6, versículo 6, a palavra de Deus diz algo interessante: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Provérbios 30, versículo 24 diz: as formigas são criaturas de pouca força, mas armazenam a comida no verão. Olha que ser interessante Deus criou e colocou para mim e para você, para a gente aprender alguma coisa. Eu estava correndo essa semana e
na minha corrida, passando por um lugar que estava cheio de formigas saúvas, e elas estavam trabalhando, cada uma delas carregando folhinhas. Parecia um exército, todo amarelinho o chão. Quando eu olhei, eram formigas carregando, trabalhando. Elas estão trabalhando. E a palavra de Deus, de uma maneira simples, nos ensina a olhar para esses exemplos da natureza e aprender alguma coisa, porque Deus nos ensina importantes lições através desses insetos, desses animaizinhos. Vamos ver um outro exemplo extraído da natureza de um animal bem interessante. E quando retornarmos, vamos falar sobre o remédio para a preguiça. Você já ouviu falar de um animal chamado bicho preguiça? O bicho preguiça tem movimentos muito lentos, vivendo sempre vagarosamente, fazendo o possível para passar os seus cerca de 40 anos de modo tranquilo e devagar. Os movimentos lentos e algumas peculiaridades, como a quantidade de tempo que dormem e a movimentação diária de cerca de 38 metros, dentre outras coisas, explicam bem o porquê do nome desse animal. As preguiças adoram dormir e não sofrem de insônia. Elas podem dormir até 18 horas por dia. A feição amigável faz parecer que o bicho preguiça está sempre sorrindo. A preguiça não bebe água. Toda a água que ela consome é proveniente dos alimentos ingeridos e no máximo das gotas de orvalho que caem nas folhas, se possível bem perto delas, para que não precisem fazer muito esforço. A defesa do bicho preguiça é a camuflagem. Ele consegue se esconder entre as árvores, evitando assim que potenciais predadores o encontrem. Se ameaçado, ele emite um grito que se parece com um lamento grave. Mas isso quase nunca acontece, uma vez que raramente chega ao chão e raramente está em perigo. O bicho preguiça tem hábitos solitários, tendendo a escolher uma área para viverem sozinhos a vida toda. Preguiças podem passar a vida inteira em uma única árvore. Estes animais conseguem manter suas garras presas às árvores mesmo depois de terem morrido. O bicho preguiça vive pendurado nos galhos com as costas viradas para baixo e é difícil eles mudarem de posição. Eles descem das árvores apenas para fazer as suas necessidades fisiológicas, e isso apenas a cada 7 ou 8 dias. Apesar da alimentação leve, comem apenas folhas, a digestão do bicho preguiça pode durar até um mês. Quando a comida não está próxima de suas garras, a preguiça morre de fome. A maioria das espécies de preguiça está extinta por razões óbvias. A maioria das pessoas tem mais em comum com essa criatura do que gostaria de admitir. Eu conheço algumas pessoas que, se você lhes pedir alguma coisa para fazerem, elas vão emitir um som de lamento grave, como uma preguiça. No reino animal, a preguiça pode ser considerada um bicho dócil e que não agride ninguém, não faz mal para ninguém. Mas no reino dos humanos, aqueles que são preguiçosos e indolentes pagam um preço muito caro por isso. A preguiça é um dos 7 pecados mortais. Ela pode ser apenas um pecado de omissão. Pessoas preguiçosas não fazem nada, e ao não fazerem nada, se omitem de fazerem as coisas boas que poderiam ter feito. Não bote isso! Cabeças vão rolar. Eu espero que você não esteja vivendo assim espiritualmente. Então, qual o remédio para a preguiça? O que nós poderíamos falar com respeito à solução de Deus para o problema da preguiça? Algo triste aconteceu na igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que o apóstolo Paulo fundou, e ela foi uma das mais ativas, uma das maiores e mais importantes igrejas da segunda metade do 1º século da era cristã. Mas então o apóstolo Paulo morreu. Ele foi decapitado em Roma, no seu martírio, por causa da pregação do evangelho.
E depois da morte de Paulo, o apóstolo João foi para a igreja de Éfeso. Ele levou consigo Maria, a mãe de Jesus, e permaneceu ali por algum tempo ministrando àquela igreja. E então o próprio apóstolo João foi exilado e mandado para uma ilha chamada Pátimos. E na ilha de Pátimos, João ficou até a sua morte. Depois da saída de João, a igreja de Éfeso começou a declinar espiritualmente. Os irmãos passaram por um momento de declínio espiritual e deixaram de fazer as coisas que faziam antes. E então Jesus aparece a João na ilha de Pátimos e traz para João a revelação do Apocalipse. E nas 7 igrejas que Jesus dirige, as 7 cartas que Jesus dirige às igrejas da Ásia, está um interessante recado que ele mandou para a igreja em Éfeso. Ele disse em Apocalipse 2, versículos 4 e 5: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, e senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Eles perderam o primeiro amor, porque pararam de fazer as coisas que faziam no início do seu relacionamento com Deus. Porque no início era tudo tão maravilhoso, eles estavam tão entusiasmados, tão empolgados, tão apaixonados, tão dedicados. E aí Jesus vem e fala para eles qual é o remédio para se livrarem da preguiça, dessa ociosidade espiritual, desse momento de declínio que eles estavam vivendo. Primeira coisa que Jesus diz é: lembrem-se de como era antes. Lembre-se do começo, quando as tensões e as distâncias se formam em um relacionamento, seja ele conjugal ou uma amizade, mas principalmente no relacionamento com Deus. Quando percebemos que estamos frios, que já não estamos dedicados como antes, nós precisamos nos lembrar de como era antes. Você consegue se lembrar dos momentos em que você estava apaixonado, que você sentiu a presença de Deus, você sentiu seu coração arder em chamas? Você consegue se lembrar de momentos em que você esteve tão dedicado, envolvido, empolgado, entusiasmado com a obra do Senhor, engajado com o ministério, com coisas que você estava fazendo para o reino de Deus? Quando tudo isso começou a declinar? Quando tudo isso começou a esfriar? Em que momento da sua vida você deixou de ser o que você costumava ser, quando você estava tão apaixonado e envolvido pela obra do Senhor? Lembre-se, Jesus disse, esse é o primeiro segredo para você ser curado da preguiça. Em segundo lugar, Jesus também falou uma palavra muito importante. Ele disse: arrependa-se, reconheça quando foi que você saiu da rota. Arrepender-se significa voltar atrás, mudança de mente, mudança de atitude. Você está indo numa direção e você para e você volta. E Jesus está falando então que você precisa se arrepender, você precisa dizer: eu reconheço agora, eu reconheço hoje que eu negligenciei de alguma forma o meu relacionamento com Deus, que eu negligenciei de alguma forma o meu relacionamento com a obra de Deus, e eu lamento profundamente por isso. Faça o caminho de volta. E em terceiro lugar ele diz: faça as coisas que você fez no começo, volte a fazer as coisas que você fazia, volte a reinvestir nesse relacionamento. É interessante que muitas pessoas dizem: mas eu não estou sentindo vontade, ou eu não estou sentindo amor, quando na verdade, quando começamos a fazer as coisas que são certas, os sentimentos vêm. E é isso que aprendemos com a maturidade. Volte a fazer com disciplina e o relacionamento será restaurado. Volte a fazer com amor e o relacionamento será restaurado. Não espere vontade, não espere sentimentos para superar a preguiça. É apenas uma questão de fazer o que sabemos que é certo e que precisa ser feito. Você alguma vez já sentiu preguiça, falta de vontade de fazer alguma coisa, como por exemplo vir à igreja, ou orar, ou ler a Bíblia, ou estar numa reunião da célula, ou fazer alguma atividade de ministério, e de repente você foi a si mesmo, você se esforçou, você subjugou a sua carne, e mesmo não sentindo vontade ou estando cansado, você veio, e você depois disso se sentiu tão bem, você se sentiu feliz, você se sentiu ótimo. Este é o segredo que Jesus está falando aqui. Não existe pílula mágica. Você faz o que você sabe que você precisa fazer, e Deus acrescenta a vontade e os sentimentos nobres que Ele mesmo gera dentro de nós, a partir do momento que somos obedientes e fiéis. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta ao primeiro amor. Eu queria orar com você nessa noite, queria orar por sua vida espiritual, queria orar
por esse momento tão importante que Deus está falando conosco sobre pecados. E talvez, como eu disse, você jamais estivesse imaginando que a preguiça pudesse caminhar nessa direção. Mas existem muitas coisas com as quais, infelizmente, alguns de nós têm sido negligentes e as consequências espirituais vão acontecer. Eu quero orar por você, por sua vida, por seu casamento. Eu quero orar pelas coisas que você, como homem de Deus, precisa dar prioridade, e você vai começar hoje em nome de Jesus, amém? Não deixe para amanhã, comece hoje, tome uma decisão, tome uma posição agora. Feche os seus olhos, ponha a sua mão no seu coração. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha completar essa palavra no coração dos irmãos. Nós tentamos de uma forma muito rápida e diferente expor a Tua palavra para chegar ao coração de alguns. Na verdade, nós estamos vivendo também uma crise de identidade na igreja evangélica. E eu sei, Pai, que muitos estão ressentidos, desanimados, por conta de tantas coisas erradas que já viram ou que sofreram no seu passado com a igreja. Alguns estão fora dela, mas dizem que não deixaram o seu relacionamento com Deus. Mas nós sabemos que relacionar com o Senhor implica necessariamente em servir na obra do Senhor. Portanto, se há um chamado do Espírito Santo nessa noite, para que a igreja do Senhor se arrependa, é especialmente para a igreja que está lá fora, para a igreja que está desviada, para a igreja que está desorientada, para a igreja que perdeu a conexão, que perdeu o rumo e a direção. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos nossos irmãos em toda a terra, que já passaram pela Tua obra e já serviram com tanta galhardia, com tanto entusiasmo, com tanta ousadia, com tanto interesse, mas que agora esfriaram e por muitas razões estão aí fora sem essa chama nos seus corações. Mas também conosco aqui, Pai, pedimos misericórdia, porque muitas vezes, mesmo frequentando todos os domingos, estando assíduos e presentes em cada reunião, nós deixamos de lado tantas das responsabilidades e disciplinas que sabemos que são tão necessárias para o nosso crescimento espiritual. Leva-nos a orar mais, leva-nos a um compromisso maior com a Tua palavra, leva-nos a nos dedicar a algum ministério, a nos envolvermos com o nosso próximo, a sermos mais generosos, amorosos uns com os outros e a estarmos expressando a Tua glória, compartilhando sobretudo o Evangelho do Reino com aqueles que necessitam da Tua palavra de salvação. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a família da graça se levante especialmente nesses dias em que a nação brasileira precisa tanto de uma referência saudável de igreja, Pai. Muito obrigado por Tua palavra que não nos engana. Nós estamos saindo daqui hoje com novos desafios e com novos compromissos. Nós vamos mudar, sim. Nós vamos fazer uma revolução nesse país, não uma revolução armada, mas uma revolução espiritual, porque o Brasil é do Senhor Jesus Cristo, e aqui está a geração dos verdadeiros adoradores, daqueles que não têm preguiça, estão comprometidos até o ponto do sacrifício, para fazerem o que precisa ser feito, para que a glória do Senhor resplandeça nesta terra. Abençoe a família da graça, abençoe as nossas famílias aqui representadas, abençoe o Brasil. Nós oramos por todas as nações da terra, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, e dizemos nesta noite: eis-me aqui, Senhor, unge a minha vida e usa-me para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se você fez essa oração, aplauda ao Senhor. Se você puder agora, fique de pé e adore ao Senhor conosco.